Hoje é dia 1º de outubro, né? A gente está no terceiro encontro do quarto bloco de atividades APNP da disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática. Tá? Bom, o que a gente viu até agora nesse bloco de atividades? A gente está vendo sobre os comandinhos de repetição. Então a gente estudou sobre o comandinho while. A gente viu que o comandinho while pode ser usado em duas situações. Quando a gente sabe exatamente quantas vezes o meu bloco de instrução deve ser repetido, e também quando a gente não sabe quantas vezes aquele bloco de instrução deve ser repetido, né? Bom, então para isso a gente vai criar aqui um exemplo, né, para a gente fazer os dois tipos de repetição. Criar uma classe, colocar o nosso método principal lá naquela classe, né? Deixa o meu computador reagir. Beleza, tá lá. Né? Criamos a nossa classe, repetindo, e dentro dela tem o public static void main, certo? Bom, deixa eu só botar essa classe aqui no package principal para ele tirar essa primeira linha aqui de código. Pronto, resolvido o problema. Então, se a gente tem, por exemplo, um problema, escreva a tabuada de um número na tela. Então, vamos fazer a estrutura. Scanner, teclado, igual a new, scanner. Aí, system.in. Para que eu preciso dessa linha aqui mesmo, pessoal? Vamos importar o scanner, né? Para que eu preciso dessa linha aqui mesmo? Quem sabe me explicar? Para você poder digitar, porque senão o objeto não existe, o teclado não existe. Muito bem, Júlia. E eu vou criar um número que o usuário vai digitar, certo? Então vamos lá. Eu vou mandar uma mensagem na tela do usuário. Olha lá, informe um número. E daí, lá na variável número, eu vou guardar o que vier lá do meu teclado, que vai ser um número inteiro. Atenção aqui, gente, o nosso algoritmo ele é linha por linha. Vocês lembram da definição de algoritmos, né? Primeiro executa uma linha, depois vai para outra linha e por aí vai. Então, nesse caso, primeiro ele vai mostrar uma mensagem na tela do usuário e depois o usuário vai digitar um valor. Nos exercícios anteriores, dos blocos anteriores, vários alunos fizeram isso. O meu algoritmo vai funcionar desse jeito? Quem sabe me responder? Eu acho que não. Ele vai, não tem nenhum erro de sintaxe aqui, ó. Então ele vai funcionar desse jeito. Só que quando eu executar o meu algoritmo, primeiro ele criou o teclado, depois ele criou a variável inteira. Aí, quando eu executar ele, o que vai acontecer? Ele vai ficar lá parado, ó, esperando eu digitar alguma coisa, porque ele está nessa linha aqui, ó. Então está parado esperando eu digitar. Vou digitar 10. Depois que eu digitei 10, aí ele vai para a linha de baixo e exibe a mensagem na tela. Então não é legal primeiro eu deixar o cursor piscando lá e o usuário não saber o que ele vai fazer, né? Então geralmente a gente coloca uma mensagem na tela e daí quando eu executar o meu código, eu estou em outra perspectiva aqui. Quando eu executar o meu código, então primeiro ele exibe uma mensagem, agora sim eu sei o que é que eu vou fazer, né? Então eu vou digitar o número 10 lá, tá bom? Então a gente geralmente primeiro pergunta, mostra na tela o que é que está acontecendo e daí a gente pede para o usuário digitar, tá bom? Então vamos lá. Para eu exibir a tabuada do número, vamos supor que eu digitei o número 5. Então eu vou ter que mostrar na tela 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9 e 5 vezes 10.
Não é assim que a gente faz a tabuada? Sim. Daí eu vou colocar o resultado. É igual a 5, é igual a 10, é assim que faz? É igual a 15, é igual a 20, é igual a 25, é igual a 30, é igual a 40, é igual, 35, 40, 45 e 50. Então é assim que a gente faz a tabuada, né? Vocês lembram disso lá da escola? Então vamos lá. Esse 5 é o número que o usuário digitou. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Certo. E isso aqui, o que está acontecendo? Ó, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. O que ele está fazendo aqui? Ele não está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ele está contando, eu sei que eu vou ter que fazer este cálculo de multiplicação por quantas vezes? 10. 10 vezes. Então eu tenho uma repetição que é contada ou é uma repetição que não é contada? Que é contada? Que é contada. Então eu vou criar uma variável conte que ela vai começar com 1 pela nossa tabuada. Tranquilo? Então conte é esse carinha aqui, ó. A gente sabe que número é esse carinha e a gente sabe que o conte é esse carinha aqui. Tudo bem? Então, enquanto o valor da minha variável conte for menor ou igual a 10, então eu vou ficar repetindo a minha repetição. E lá na última linha eu falo que conte é igual a conte mais 1, né? Por que eu preciso ter essa instrução lá no final do meu comandinho while? Para que primeiro ele execute o conte valendo 1, aí ele passa a ser 2. Aí ele volta lá em cima e executa com conte 2. Aí ele passa a ser 3. Aí ele volta lá em cima e executa com 3. Aí foi, passou a ser 4. Aí ele volta lá em cima e executa com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele executou com 10, o conte passou a ser 11, né? Ó, o conte passou a ser 11. Mas quando ele voltou lá em cima, 11 é menor ou igual a 10? Não, então ele cai fora e terminou a minha repetição, né? O que eu vou fazer lá na tela então? Eu vou escrever na tela system.out.println, eu vou escrever na tela a multiplicação. Como que eu faço a multiplicação? Eu vou fazer a multiplicação deste valor com este valor. Este valor se chama como mesmo? Número. Como assim? Número, né? A minha variável número, tá aqui em cima, ó. Então eu vou escrever na tela o número vezes... Quem é esse carinha aqui? Conte. 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 Então, ó lá, vou escrever esse carinha vezes esse carinha. Deixa eu comentar isso aqui para não dar um erro no nosso código. Tá lá. Então, quando eu executar o meu código na tela, eu vou colocar lá o número 5. Então, ao meu algoritmo, informe o número, na linha de baixo ele está esperando eu digitar o número inteiro. Quando eu der Enter, número é igual a 5 que eu digitei, né? Então tá lá, ó. O que aconteceu? Ele exibiu 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, vezes 6, vezes 7, 8, 9, 5 vezes 10. Então aqui eu tenho a minha repetição contada. Se eu quiser deixar bonitinho, olha o que eu vou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui é minha variável número. Então eu vou colocar número mais, concatenando, né? Vou colocar o sinalzinho de vezes, que é para ficar bonitinho com espacinho. Mais, vou colocar o conte na frente. Mais, vou colocar o sinalzinho de igual com espacinho. Mais, e daí eu vou colocar o cálculo que eu estou executando. Ah, para eu não me confundir que é um cálculo, eu posso colocar parênteses?
para falar que aqui é um valor e aqui é o resultado de uma conta? Sim, eu posso colocar parênteses que eu garanto que esse valor vai ser calculado e mais nada, né? Então ele vai colocar o 5, na frente ele vai colocar espaço, asterístico, espaço, aí ele vai colocar ou 1, ou 2, ou 3, dependendo do valor da variável conte. Na frente ele vai colocar espaço igual espaço, e na frente ele vai colocar o resultado dessa conta. Então, quando eu executar o meu algoritmo, tá lá, ele vai falar um número, informe o número, eu vou colocar 4. Então, ele colocou lá bonitinho a minha tabuada, né, ó. 4 vezes 1, né, número vezes conte é igual, número vezes conte. Número, asterístico, conte é igual, número vezes conte. Número, asterístico, conte é igual, número vezes conte. Foi isso que ele fez aqui, ó. Né? Ele concatenou aquelas informações. Ele criou uma string bem grandona com aqueles dados que eu coloquei lá. E daí ele mostrou na tela aquela instrução. E daí eu tenho a minha tabuada acontecendo. Né? Bom, um outro exemplo que a gente pode ter, né? Deixa eu criar uma nova classe aqui, para não perder essa, repetindo 2. Olha que criativo que eu estou hoje. Né? Um outro exemplo que a gente pode ter é justamente a repetição não contada. O que é uma repetição não contada? Já importou. O que é uma repetição não contada? É aquela repetição que eu não sei exatamente quantas vezes o meu código vai ficar rodando lá dentro. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu preciso exibir um menuzinho na tela. Então, eu vou lá, int opção igual a 0. Vou colocar um valor 0. Daí eu vou colocar um while opção for diferente de 4. Quando eu comecei a opção com 0, ele vai entrar aqui no while ou ele não vai entrar no while? Vai entrar. Por que ele vai entrar? Ah, porque 0 é diferente de 4. Isso, então eu começando a opção com 0, eu sei que ele vai entrar e pelo menos uma vez ele vai executar isso aqui, né? E se eu fizer isso, ó, começar desse jeito, ele vai entrar no while? Não. Não, né? Então eu posso colocar qualquer valor que ele vai entrar no while, né? Que é diferente de 4. Mas eu vou começar com 0. Beleza, olha o que eu vou fazer. System.out.println e vou escrever menu de opções. Né? Vou escrever lá tipo 1. Exibir a tabuada de um número. Vou colocar lá 2. Exibir um número aleatório entre 0 e 100. Vou colocar lá 3. Vamos ver. Exibir uma mensagem de boas-vindas ao usuário. Olha que bonitinho. O programa é bem educado, né? E vou colocar aqui 4, sair do sistema. Por que sair do sistema é 4? Porque ele vai ficar repetindo enquanto o valor da variável for diferente de 4. Se ele colocou 4 é porque tem que sair, né, da repetição. E daí eu vou colocar system.out.print para ficar na mesma tela, opção. E vou dar um espacinho. Aí eu vou colocar lá a minha variável, deixa eu criar ela aqui fora. Int entrada. Não, já é opção, né? Já criei opção. Então vamos lá. Opção vai ser igual teclado.next int. Né? Quando eu executar isso daqui, olha o que vai ficar acontecendo. Ele vai lá e vai exibir aquelas informações e está na opção. Vou digitar 1. Quando eu digitei 1, ele voltou lá em cima. 1 é diferente de 4? É. Então o que ele vai fazer? Repetir tudo de novo. Olha lá.
exibiu o menu de opções de novo e está lá esperando para eu digitar. Está aqui, ó. Se eu digitar 3, terminou a minha repetição, ele volta lá em cima. 3 é diferente de 4? É. Então ele vai executar tudo de novo. Olha lá, mostrou o meu menu. Está parado lá na opção. Vou digitar 4. Quando eu digitar 4, opção igual a 4. Voltou lá em cima. 4 é diferente de 4? Não. Então, cai fora do meu sistema. Ó. Parou de executar. Pode ver que não está mais vermelhinho aqui. Né? Então, aqui nesse exemplo, eu não sei quantas vezes o usuário vai ficar repetindo isso daqui. Então, é uma repetição não contada. Né? É igual ao meu programa. Estou no Eclipse. Meu programa está em execução. Quando é que ele vai sair de um while, né? Quando é que ele vai sair disso daqui e esse processo vai ser finalizado? Quando eu clicar aqui no xizinho, né? Mais ou menos o que a gente fez aqui. Enquanto aquela opção lá não foi chamada, então o programa fica em execução. Daí o que eu posso fazer aqui? Posso processar, né? Se o valor da opção for igual a 1, o que ele tem que fazer mesmo? Exibir a tabuada de um número. Né? Então vamos lá, para exibir a tabuada de um número eu já tenho pronto aqui, né? Vou só copiar e vou pôr lá dentro. Então vai falar, informe o número, deixa eu criar a variável int número, né? Olha lá, começa a contagem e faz a repetição para mostrar na tela. Vamos fazer um outro, else if, se a opção for igual a 2, vamos programar essa opção aqui? Se a opção for igual a 2, o que faz quando for igual a 2? Exibe um número aleatório entre 0 e 100. Então, vamos programar lá dentro para pegar isso daqui. Random, tem que importar, né? Aleatório igual a new, random. Crio lá o aleatório. Eu vou criar o número, que vai ser igual a aleatório. Esqueci. Next int com limite. Ele vai de 0 a 100, então ele já começa com 0 e o último eu não posso colocar 100 porque vai ser 99, né? Então eu vou colocar 101 para ser de 0 a 100. E daí system.out.println, o número sorteado foi mais número. Vamos botar o número lá para ser escrito na tela. Né? Vamos fazer o outro. Else if. Se a opção for igual a 3, o que tem que fazer na 3? Exibir uma mensagem de boas-vindas ao usuário. Então eu vou fazer assim, ó, string nome igual. Opa, não é isso aqui não. System.out.println, informe seu nome, só para a gente dificultar um pouquinho. Aí string nome é igual teclado.nextLine. Mas depois, ó, olha o que vai acontecer. Eu digitei uma string. Quando ele voltar lá em cima, ele vai digitar um número. Então, de string para outra coisa, vai ficar sujeira na memória. Então, eu preciso limpar o buffer do teclado, né? Porque vai ficar o enter lá na memória. E daí eu vou escrever na tela system.out.println, seja bem-vindo, usuário mais nome. Olha lá, uma mensagem de boas-vindas. Else if, se a opção for igual a 4, o que vai acontecer mesmo quando o usuário digitou 4? Vai terminar o algoritmo. Isso, mas eu vou mandar uma mensagem na tela do usuário. Programa finalizado. Volte sempre. Ainda vou colocar um else. Quando é que ele vai entrar nesse else final aqui? Nunca? Olha Vai só, entrar. eu testei se o usuário digitou 1, eu testei se o usuário digitou 2, eu testei se o usuário digitou 3, eu testei se o usuário digitou 4, que são as opções, certo? Então, o que vai acontecer quando ele vai entrar no else? Ele vai acontecer quando o usuário digitou, você informou uma opção inválida. Tente novamente. Certo? Então é isso que aconteceu com o meu algoritmo. Então olha só o que aconteceu aqui, ó.
ele vai exibir o menu e o usuário vai digitar uma opção. Aí eu vou testar. Se o usuário digitou 1, vai entrar aqui. Se o usuário digitou 2, vai entrar aqui. Se o usuário digitou 3, vai entrar aqui. Se o usuário digitou 4, vai entrar aqui. Se ele digitou qualquer outra coisa, que não foi isso que eu testei anteriormente, ou seja, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qualquer outra coisa diferente de 1, 2, 3, 4, então ele vai entrar aqui, né? E daí quando ele terminou, né, ó, quando ele chegou neste ponto que eu tô, terminou o meu while. Então ele volta lá para cima e começa tudo de novo, né? Então vamos salvar e vamos executar aqui o meu algoritmo. Tá lá, ó. Exibiu o menu, entrou no while. Vou digitar 1. Quando eu digitei 1, ele vai vir aqui, ó. A opção é igual a 1? Sim, a opção é igual a 1. Então, tá lá, ó. Informe um número e está esperando eu digitar um número. Vou digitar 5. Depois que eu digitei, número é igual a 5. E ele começa a fazer aquela nossa tabuada. Olha lá. 5 vezes 1, 5 vezes 2, vezes 3, vezes 10. Terminou de executar o if, pula lá para fora. Terminou o meu while. Volta lá, exibiu o menu de novo. E eu vou digitar 2. Quando eu digitei 2, ó, ele veio aqui. A opção é igual a 2? É, então ele sorteou um número aleatório entre 0 e 100 e mostrou na tela. O número sorteado foi, tá lá, ó, no caso 85. Se eu digitar 2 de novo, ó lá, sorteou 51. Se eu digitar 2 de novo, ó lá, ó, sorteou 74. Se eu digitar 3, ele vai entrar aqui, ó, né? Então, 3. Tá lá. Ele mostrou na tela. Informe seu nome, está esperando eu digitar. Vou digitar lá, Aislan. Então, nome é igual a Aislan. Limpa o buffer da memória e exibe aquela mensagem. Seja bem-vindo, usuário Aislan. Olha lá, ó. Opa. Seja bem-vindo, usuário... Ah, já eu vejo o que aconteceu ali. Tá? Ele não mostrou o nome aqui, ó. Já eu vi. Aí ele voltou lá em cima, exibiu de novo o menu e vai ficar repetindo. Ó, vou digitar 9. Existe a opção 9? Não. Então ele vai testar. A opção é 1? Não. A opção é 2? Não. A opção é 3? Não. A opção é 4? Não. Else, ou seja, qualquer outro caso que eu não testei. Então você informou uma opção inválida. Tá lá, ó. Você informou uma opção inválida. Voltou lá em cima e ele vai ficar repetindo até que eu digite 4. Se eu digitei 4, ele fala, programa finalizado, volte sempre. Voltou lá em cima, 4 é diferente de 4? Não, isso aqui é falso. Então cai fora do while e o meu algoritmo terminou, né? Ó, finalizou o método meu. Então aqui eu tenho uma repetição não contada, tá? Deixa eu ver aqui os comentários. Júlia, nessa atividade que eu estava com dúvida. João Paulo, o engraçado é que parece fácil, mas quando a gente vai fazer, é isso mesmo, João Paulo. É facinho, é moleza. Né, ó. Exibe, pede opção, testa e faz aquilo que tem que fazer. Testa, faz o que tem que fazer. Testa, faz o que tem que fazer. Por aí vai. Só que parece fácil, porque eu já estou acostumado a fazer isso, né? Agora vocês precisam resolver exercício, depois outro, depois outro, depois outro. Vai errar tudo, tem que descobrir o porquê errou, para depois fazer de novo. Né? É assim que a gente aprende a programar, tá bom? A Júlia, eu tinha trocado o teclado de lugar, aí o algoritmo não parava de rodar. Aí dependendo do lugar, né? A Heloísa disse, parece tão fácil quando ele faz. Na verdade é fácil, é só praticar, tá? A Júlia, quando fazemos é respirar fundo para não desistir. É isso mesmo, Júlia. Eu lembro que quando a gente começa a estudar isso daqui, tudo é tão difícil, né? Bom, então aqui a gente tem um exemplo, faltou eu ver o porquê que o nome não foi escrito na tela. Deixa eu só escrever ele aqui para ver o que aconteceu. Porque não apresentou o nome.
É o 3. Nome é Islam. Ele está pulando essa linha aqui. Por que será? Ele deu Enter ainda. Aqui, ó. Informa o seu nome. Tá, depois eu vou verificar isso aqui porque que não está funcionando, tá? Mas ele tá um pouquinho estranho, porque o nome recebeu que o cara digitou no teclado. Aí eu apresentei na tela. Por que que ele tá dando esse Enter aí? 3. Ó, ele tá dando um Enter a mais. Tá, tem um probleminha aqui que deve ser testar com outro programinha. Deixa eu dar pause aqui nessa gravação. Ué. Tá aqui. Deixa eu dar pause na gravação. O problema aqui é que eu tô vindo de um inteiro para uma string. Então eu preciso limpar o buffer antes da leitura. Tá? Vamos explicar o que aconteceu. Eu tô lendo um inteiro, né? Toda vez que eu saio de um número inteiro, ou de um float, ou de um boolean, ou qualquer outra coisa, e eu vou pular para uma string, né? Aqui, ó, string, então eu preciso limpar porque ficou sujeira na memória lá do meu teclado. Então, quando ele chegou nessa linha, ele pega aquela sujeira e coloca aqui na nossa variável, tá? Então, se eu executar aqui o nosso algoritmo, vai pedir lá, informe o seu nome, Aislan, então ele vai falar, ó, bem-vindo a Aislan. Aí ele voltou lá e está esperando que eu digite a opção, tá bom? Então, só isso. Toda vez que eu for ler uma string, né, o next line, ó, toda vez que eu for ler uma string, eu preciso ver se é string, não tem problema. Mas, por exemplo, se é string para inteiro, string, int, float, double e por aí vai, não tem problema. Mas se for, por exemplo, int, string, ou float, int, string vier depois, aí eu preciso dessa linha aqui antes, tá? Para que isso aqui funcione, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo de uma repetição não contada, tá bom? A Júlia perguntou, professor, como faz a quebra de linha? Lembro que o Guilherme tinha dito que é contra barra N, tá? Não é barra não. Mas só que quando eu coloco dá erro. É assim, ó. Você vai fazer aqui, ó. Vamos supor que eu quero menu. O print ln ele já quebra uma linha, né? Pode ver que se a gente executar, quando a gente usa o print ln, ó, menu de opções, print ln, já foi para a próxima linha. Aí ele exibiu exibir tabuada, já foi para a próxima linha. Repara aqui que eu coloquei print na opção, ó. Então o cursor ele está na frente. O print não quebrou linha, tá? Então ele repara que ele vai um na frente do outro. Mas eu quero quebrar linha no meio, né? Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, contra barra N. Então ele vai pular duas linhas além do ln, tá? Então olha o que acontece quando eu coloco contra barra N, ó. Menu de opções está aqui. Opa! Menu de opções está aqui. Aí barra N veio para a linha de baixo, que é essa daqui. Barra N veio para a linha de baixo. E o print ln veio para a linha de baixo. Tá bom? Então se eu quero colocar, por exemplo, quebra de linha aqui no meio, ó. Barra N, ó. O que vai acontecer? Ele vai escrever menu de pula linha, começa com E opções, ó. Deixa eu finalizar aqui o processo e começar de novo. Tá lá, ó. Menu D, ó. Menu D. Pulou linha E. Ó. Pulou linha, veio para a linha de baixo de novo, ó. Pulou linha E. Opções, que é o resto da minha string. Aí, como ele é print ln, foi para a linha de baixo para começar o próximo comando. Tá bom? Então é o contra barra N. Beleza? Posso colocar contra barra T, por exemplo. T vem de tabulação, né? Então, olha lá, ó. Menu D, ó. Repara que aqui tem um tab, né? Então, posso colocar várias tabulações para deixar alinhado
meu relatório aqui, né? Posso colocar vários outros símbolos aqui que o contrabarra me dá, tá? Toda vez que eu uso contrabarra, eu estou chamando um caractere de escape. O que é isso? É um caractere especial, né, da linguagem de programação que você pode colocar lá. Por exemplo, eu quero colocar menu de opções, mas eu quero que o opções esteja entre aspas, ó. Eu quero que opções esteja entre aspas. Só que a aspas, ela indica string, ó, início e fim de string. Então eu não posso exibir a aspas, porque a aspas é um caractere especial da linguagem. Ela indica que é o início ou o fim de uma string. Ah, mas eu quero porque eu quero, né? Eu quero exibir essa aspas, eu quero colocar essa aspas aqui. Então eu preciso dizer, ó, que essa aspas não faz parte da string. É o caractere que eu estou querendo mostrar na tela. Então tá lá, ó. Quando eu executar o meu algoritmo, ele vai mostrar opções, ó. Menu D, ó. Menu D, coloca o caractere aspas. Repara que ele não está finalizando a string, ele só está mostrando essa letra. Aí a palavra opções mostrou outra aspas duplas, 2 pontos e um espacinho na frente, ó, 2 pontos e um espacinho na frente, tá bom? Então quando eu quero exibir alguma coisa, um caractere especial na tela, tá? O /n é um caractere especial? Sim, é como se fosse o enter, né? Lá no Word, o que o enter faz? Ele vai para a linha de baixo, né? Então é uma letrinha especial que indica vai para a linha de baixo. Então é como se fosse a tecla enter pressionada nesse momento. Tá bom? Entendeu, Júlia? Tranquilo, então. Então vamos lá. Explicando isso, tendo os nossos laços que são contados, detalhe nisso, ó, para ser contado, eu tenho que ter o começo, né, a inicialização da minha variável que eu vou usar como contador. Aqui eu chamei ela de conte porque ela vai contar. Mas se eu quiser colocar x, eu posso colocar x aqui? Vai funcionar também com x? Sim ou não? Vai? Vai, né? O nome da variável eu coloco o que eu quiser. Eu só chamei de conte porque ela está contando, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo que o conte é igual a conte mais 1? Se eu quiser abreviar isso daqui, ó, é muito grande eu ficar falando que conte é igual a conte mais 1. Então eu tenho algumas formas de abreviar. Eu posso falar que ela é mais igual a 1. Olha só que interessante. Então, conte mais igual a 1 significa que o valor dessa variável vai estar aumentando mais 1. Então, é a mesma coisa. Ou então, eu posso vir falar mais, grudadinho. Esse mais também é mais 1 nela, tá bom? A gente também tem em Java, tem em linguagem C e outras linguagens, o mais conte, que vem antes. Tá bom? A gente não vai ficar falando da diferença do conte mais para o mais conte, mas os dois funcionam nesse caso, tá? É o pré-incremento e o pós-incremento. Tá bom? Depois vocês podem pesquisar no Google a diferença disso. Combinado? Ou vem no atendimento que eu explico. Então eu posso falar que conte mais, ou seja, era 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Posso falar que é conte mais igual a 1, ou seja, vai mais 1, vai mais 1, vai mais 1, vai mais 1. Ou mais igual a 3, por exemplo. Vai mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ou eu posso falar que conte é igual a conte mais 3, que é a mesma coisa. Conte mais 1, né? Tudo isso faz a mesma coisa, tá bom? Então, se vocês forem ver as videoaulas que eu selecionei lá no Moodle, cada um pode usar um jeito diferente, né? De colocar o comandinho. Todos eles significam a mesma coisa, beleza? Bom, continuando então aqui na nossa apresentação, tá? Aqui tem uma revisãozinha daquilo que a gente viu, né? Que é o while não contado, assunto da nossa última aula. Reparem que eu tenho a minha variável, que é o meu flag, né? Minha variável sentinela, é aquela que vai ficar aqui observando se eu vou repetir ou não, tá? Então o cara vai digitar. Quando é nesse exemplo que ele vai sair da repetição? Vamos lá, quem sabe me responder? Quando for a partir de 11? Isso, se o cara digitar 11 ou qualquer coisa maior do que 11, aí ele vai, ó, digitou o conte, né? Voltou lá.
11 é menor ou 11 é igual a 10? Não, então ele cai fora. Então aqui o cara vai ter que estar digitando um número que seja maior do que 10. Tá bom? Então tá lá, vai ficar repetindo e eu não sei quantas vezes isso aqui vai acontecer. A partir do momento que eu tenho conte igual a conte mais 1 aqui embaixo, aí ele vai crescendo, né? Ó. Aí eu não tenho uma entrada dos dados para essa variável. Aí eu tenho um laço contado, tá? Então lembra que o laço contado tem o início, a condição e o incremento ou o decremento. Na repetição não contada eu não tenho esse incremento ou decremento. Eu dependo daquilo que está acontecendo com aquela variável lá dentro da repetição. Tá bom? Bom, então aqui a gente finaliza a estrutura de repetição com o laço while, tá? Aprendemos sobre ele. E agora eu queria que vocês resolvessem 3 exercícios. Então abram lá o editor de vocês, tá? O Eclipse, o NetBeans, o que vocês estão usando aí na casa de vocês. E daí eu quero que vocês resolvam pelo menos um deles, mas tem 3 exercícios aqui pra gente brincar, tá? Quem terminar, posta aí no chat pra gente. Combinado? Preparados? Bora. Vamos lá? Então, primeiro exercício, né? Exercícios adicionais. Vamos lá. Exercício 1. Elabore um algoritmo que seja capaz de exibir na tela, utilizando, né, um laço de repetição, todos os números que são ímpares, né? Do 0 ao 100. Então, reparem que eu tenho uma faixa de valores. Eu tenho um laço contado ou eu tenho um laço não contado? Contado? Contado. Então, o laço ele começa com 0, ele vai ter que ser executado enquanto nessa contagem for menor ou igual a 100, e lá embaixo eu tenho que ter lá o meu contador mais 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ter que ficar lá rodando, contando. Só que lá dentro eu não vou exibir todos os valores, eu só vou exibir na tela os que são ímpares. Então você vai ter que saber se aquele valor da contagem for ímpar, então eu mostro na tela. Se for ímpar, mostra. Então vamos lá. Conte é 0. Mostro na tela ou não? Não. Não. Aí o conte passou a ser 1. Mostro na tela ou não? Sim. Sim. Conte passou a ser 2. Mostro na tela ou não? Não. Não. Conte passou a ser 3. Mostro na tela ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Eu vou dar pause aqui enquanto vocês resolvem na casa de vocês. E postem, quem terminar, posta o código ali pra gente ver como foi resolvido, tá bom? Eu vou dar pause aqui na nossa gravação. O João Paulo fez o exercício, então a gente vai tentar corrigir o exercício dele, tá? Ele criou uma classe chamada aula 11. Então vamos criar uma classe igual a dele. Nova classe, o nome da classe é aula 11, né? Então, deixa eu colocar, esse aqui é o código do João Paulo. Tá bom? Vamos ver o que o código do João Paulo está executando. Deixa eu separar ele aqui. O conte está indo de 1 até a 99, crescendo de 2 em 2. Então, ele vai exibir o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Então, tá lá, ó. Ele exibiu todos os números ímpares, né? Só que reparem que ele não testou se o número é ímpar ou não. Vamos observar aqui na nossa apresentação. Tem que ser de 0 a 100. Ô, professor, vai ter if, não vai? Tem que ter if. If else. Tem que ter if, né? Tem que testar se ele é ímpar. Ó, se ele é ímpar, tá bom? Então, o João Paulo, ó, o exercício ele pede que vai de 0 a 100. Aí você está me engambelando porque você sabe que ele é ímpar. Mas você não falou para o computador para ele descobrir se ele é ímpar ou não. Tá bom? Então você está me engambelando aqui com a sua resposta. Ele tem que ir de 0 a 100. Tá bom? Ou menor ou igual a 100. Tá bom? E ele tem que ir crescendo de 1 em 1.
Combinado? Tem que ser desse jeito. O exercício disso, ó, de 0 a 100. Tá lá, ó. Do 0 ao 100. Combinado? Então tá faltando ainda uma coisinha aqui, ó. Tem que fazer um teste, tem que saber assim, ó. Se o número for ímpar, então você vai lá e mostra ele na tela. Tá? É isso aqui que está faltando. Beleza? Falta só fazer esse teste. Deixa eu parar a gravação aqui até que alguém forneça aqui a resposta. Então, peraí. Como que eu faço aqui, então, o comandinho C? Como que é o comandinho C para eu testar? Que comando que é esse? If. If. Então eu sei que o comandinho if abre e fecha parênteses, abriu e fechou, né? Então eu sei que tem que ter esse comandinho aqui. Como que eu faço para saber se um número é ímpar? Lembra disso? Como que eu faço? Ninguém lembra disso? Eita, pessoal, tem que praticar um pouquinho mais. Vamos lá. O número 10, ele é par ou ímpar? Par. Par. Por que ele é par? Porque você aprendeu na escola que ele era par, certo? Sim. Terminou em 0. Mas como que a gente vai ensinar o computador se ele é par ou ímpar? Eu vou dividir o 10 por 2. Isso aqui vai dar 5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá quanto? 0. 0. Agora eu vou dividir o número 15. 15 é par ou é ímpar? Ímpar. É ímpar. 15 dividido por 2 dá quanto? 7. 7. 2 vezes 7, 14. 14. Então, 15 menos 14 me sobra 1. 1. É inteiros, né? Então eu não vou ter continuação do meu cálculo, né? Não tenho casas decimais aqui. Então reparem a diferença do que acontece quando eu tenho a divisão de um número por 2 e o resto dá 0, e quando eu tenho a divisão de um número por 2 e o resto dá 1. E aí, qual que é a diferença quando o resto dá 0 e o resto dá 1? Resto 0 é par, resto 1 é ímpar. Exatamente. Então, atenção. Se eu tenho 10 barra 2, o que eu estou obtendo? Esse carinha aqui, ó. Opa. Tô tendo esse carinha aqui, ó. 10 dividido por 2, eu tenho como resposta 5. Mas e se eu tenho 10 porcentagem 2? O que eu tô tendo? Eu tô tendo este carinha aqui como resposta. Entendemos a diferença? Da divisão para porcentagem? Da barra para porcentagem? Então, olha o que eu vou fazer no meu algoritmo. Se o resto da divisão do meu valor por 2 for igual a 0, significa que o meu número é Par. par. E se o resto da divisão de um número por 2 for igual a 1, o que aquele número é? Ímpar. Ímpar. Então, quem é esse meu número no meu algoritmo? Não seria o conte, né? É o conte, exatamente. É o conte? Então, se o conte porcentagem 2 for igual, eu quero ímpar, tem que ser 0 ou 1? 1. 1. Então, se o resto da divisão do conte por 2 for 1, então eu mostro ele na tela. Nossa, professor, eu estava fazendo certo, só que aí... Nossa. Ah, deixa. Então, vamos executar o nosso algoritmo. Tá lá, ó. Ele executou, ele mostrou todos os ímpares do 0 ao 100.
Ó, repara que ele vai contando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4. Todos os valores do 0 ao 100. Tá lá, ó. Foi até 99, porque quando foi 100, ele não entrou no if, então ele não mostra. Virou 101 e caiu fora, porque 101 não é menor e nem igual a 100. Tá? Então, se eu tenho o meu intervalo de valores... Opa, cadê? Aqui. Se eu tenho o meu intervalo de valores, ó, ele tem que ir do 0 ao 100, todos os números. O que o João tinha colocado era do 1 ao 99, de 2 em 2. Percebam que tem diferença no enunciado. Tá bom? Beleza? Beleza. E isso aí, João. A intenção foi essa mesmo. Você resolveu o exercício, né? Não está errado, digamos assim, só que não está do jeito que o enunciado pede, tá bom? Se fosse apresentar todos os ímpares, você apresentou todos os ímpares. Então, digamos assim que você deu a resposta ao problema. Só que eu pedi todos os valores de 0 a 100. Então tem que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não 1, 3, 5, 7, 9, tá? Então eu preciso testar se ele é ímpar, ó. Se ele é ímpar, então, ó, se aquele valor for ímpar, então mostra na tela. Se não for, não faz nada, não coloquei else, né? Tá bom? Se o exercício for, mostre se ele é par ou se ele é ímpar. Então eu vou colocar assim, ó, conte é ímpar. E vou colocar se ele não for, então conte é par, ó, if else, par ou ímpar, não tem outra possibilidade, né? Não preciso ter um else if para testar se ele é par, porque ou ele é par ou ele é ímpar, não tem uma terceira possibilidade, né? Então, olha lá, quando eu executei, então ele vai mostrar todos os valores, ó. Se ele é par ou ele é ímpar, ou ele é par ou ele é ímpar, ou ele é par ou ele é ímpar, e assim por diante, tá? Como o exercício pede só para mostrar os ímpares, então mudo isso aqui. E se caísse na prova um exercício assim, mostre todos os valores de 0 a 100 que são pares, o que você faria? Seria o... Em vez de 1, colocar 0? Exatamente, ó. Em vez de 1, ele virou par. Olha lá. Então, se eu executar, ele mostrou todos os números pares. E se eu falasse assim, mostre todos os números pares entre 50 e 89. Como que vocês fariam? Ó, entre 50 e 89. Como vocês fariam isso? Teria que mudar ali o int do count, não é? De 0 para 50? Tá, mudei aqui. E daí, o que mais? No while, colocaria 89 em vez de 100? Exatamente, ó. Vai de 50, 51, 52, 53, 54, 55 até 89. Então, se ele for par, eu mostro na tela. Tá lá, ó. Foi até o 88, ó. Do 50 até o 88, todos os pares, tá? Então, eu tenho uma estrutura a ser seguida. Combinado? Eu vou deixar aqui registrado na nossa aula, porque já está no tempo. Eu vou colocar aqui, depois vocês veem no vídeo, mais 2 exercícios para vocês resolverem. E daí, quem quiser, vem no atendimento, tá bom? Então, o exercício 2 é assim, ó. Elabore um algoritmo que sorteie 15 números aleatórios entre 0 e 100. Utilize um laço de repetição. Então, 15 números aleatórios. É um laço contado ou é um laço não contado? Contado? Ele é contado, vai ter que sortear 15 vezes. Então, lá dentro da repetição, vai sortear o número. Sorteia, 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 sorteia. Então, a cada número sorteado, vai mostrar na tela qual foi. Então, system.out.println é aquele número sorteado. Ao final do sorteio, ou seja, depois do while, mostre na tela qual foi o maior número sorteado. Então, eu vou resolver isso aqui rapidão com vocês. Ó, 15 números devem ser sorteados. Então, vamos mudar esse mesmo exercício. 15, vou começar com 1 e menor ou igual a 15.
Beleza? Então, conte igual a conte mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 vezes. Está aqui a minha estrutura. Então, sortear um número. Então, random, vamos importar, aleatório, igual a new random. Criei meu objeto de números aleatórios. Então, int número vai no aleatório.nextInt. O número tem que ser entre 0 e 100 incluso. Então, vai de 0 até 100, então tem por 101. Isso, 101. Então, ele sorteia de 0 a 100. Então, mostrar na tela system.out.println. Então, eu vou mostrar número sorteado. Vamos mostrar ele na tela. Beleza. Então, tá lá, ó. Primeira parte, 15 números de 0 a 100. Sorteamos 15 números de 0 a 100. Segunda parte, a cada sorteio mostra na tela qual foi o número. Então, sorteou, mostrou. A cada sorteio, mostrou. Só que, olha esse finalzinho. Esse aqui que é o ponto mais difícil. Ao final, mostra qual foi o maior número sorteado. Então, eu tenho que dar um jeito de guardar isso daqui. A gente tem várias formas de se resolver isso. Eu vou colocar algumas que os alunos geralmente fazem. Vou criar lá em cima uma variável maior. Certo? Tudo bem? Se depois o senhor quiser mandar isso aí no chat, professor, tá? Eu não, Fica à depois vocês vontade. assistem o vídeo e fazem. Olha o que Mas eu vou tá fazer. gravando. Se, eu estou gravando, tá na minha tela, depois vai estar lá no YouTube. Se o valor do conte for igual a 1, é porque eu estou sorteando o primeiro número. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Se o conte for 1, é porque é o primeiro número que eu estou sorteando. Então, se ele é o primeiro, automaticamente o maior número é aquele número sorteado. Mas e se for, né, else? Mas e se não for 1? Então eu vou ter que testar. Se o número sorteado for maior do que aquele valor que eu estou guardando como maior, por que deu erro aqui? Variável maior pode não ser inicializada. Tá, deixa eu colocar ele aqui então, valor 0. Tá lá. Então, meu maior vai ser aquele número sorteado. Né? Entenderam o que aconteceu? Vamos lá. Vamos tentar entender o que aconteceu. O conte começa com 1. Tem lá o meu maior. Letrinha linda essa minha, hein? Tá lá, o meu maior número. Então vamos lá. Fala um número para mim. 4. 23. 23. 23 é o primeiro número que eu sorteei? Não. Não. Isso aí é 1, não é? Não, isso aqui, conte, é o valor da minha variável. Ah, tá. Eu estou perguntando. Eu falei para você assim, ó. Ó, conte é a minha variável que está contando. Ela vale 1. Eu falei para você, me fala um número. Você falou 23. 23 é o primeiro número que você me falou? Sim. Então qual foi o maior número que eu tive até agora? 23. O 23. Então foi isso que eu fiz, ó. Se o conte for igual a 1, então quer dizer que é o primeiro valor que você está falando, não é isso? Exato. Então eu falo que o maior é aquele número que você disse. Agora o conte foi para 2, ó. Conte foi para 2, ó. Conte igual a conte mais 1. Me fala mais um número agora. 32. 32. Então eu vou entrar no else, ó, porque o conte não é mais 1, o conte é 2, ó. Então você falou 32. 32 é maior do que o número que eu estou guardando aqui, ó.
32 é maior do que Sim. 23? Sim. Sim. Então, o maior tem que ser esse número que você me disse, ó. Então, meu maior não é mais o 23, o meu maior Agora é 32. 32. Então, o conte era 32. 2, ele foi para 3. Me fala mais um número aí. 10. 45. 10. Vamos lá, 10. 10 é maior do que aquele número que eu tinha guardado aqui? 10 é maior do que Não. 32? Não. Não. Então ele não entra aqui. Vai, conte pro 4. Me fala um número aí. Vai, João, fala. Porque, 47. 47. Então vamos lá, o conte não é 1, então vem pra cá. 47 é maior do que 32? Sim. É. Sim. Então, o maior tem que ser aquele número que você disse. Então, o maior é o 47. E por aí vai. Então, depois que ele fez todos os números, eu vou escrever na tela system.out.println. O maior número sorteado foi... E agora? Num ou maior? Maior, Num? que é o número que você está Maior? guardando o maior número. Né? Então, quando eu executar o meu algoritmo, ó lá, vai sortear vários números, ó. 15 números. Sim. 53, 49, 99, 77, blá, 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 blá. Qual foi o maior número? 100. 100. Tá lá, ó. Então, ele guardou o maior número. Tá bom? Ô, professor, aquele conte ali que tava aumentando é o da quantidade de número para sortear, que no caso é o 15? Esse aqui? É. Sim, o conte ele está contando, ó, ele vai de 1 a 15, tá? Então ele Beleza. vai contando, ó, sorteei o primeiro número, sorteei o segundo número. Então o conte ele serve para isso. Beleza? Sim. Então tá lá o meu algoritmo. Tem que ter uma variável que vai guardar o maior número. Outra coisa que o pessoal faz, digamos assim, não seria muito interessante, mas é assim, ó. Eu posso começar o meu número maior com um número negativo muito grande. Né? Vai dar até erro porque passou do limite do int. Olha lá, esse aqui dá. Então, um número negativo muito grande. Qual é a probabilidade de um número sorteado entre 0 e 100, que é o que ele está fazendo aqui? Qual é a probabilidade desse número sorteado entre 0 e 100 ser menor do que menos 99999? Quase que 100%, né? Ou é 100%, porque o número negativo eu estou sorteando positivo. Então, isso aqui eu nem preciso, ó, se eu fizer esse teste. Né, ó. Eu só testo o valor do variável maior. Porque, por exemplo, se ele sortear 0, automaticamente eu sei que 0 é maior do que isso daqui, né? Se eu colocasse menos 1, já daria certo. Mas eu posso colocar um número bem pequenininho, tá bom? É uma outra solução que os alunos fazem, que neste caso dá certo, porque eu estou trabalhando com um número sorteado de 0 a 100. Então, qualquer valor negativo é menor do que 0, né? Que é o menor número possível. Tá bom? É uma outra possibilidade. Mas essa de testar se ele é o primeiro número, então ela também funciona bem. Combinado? Tudo bem? A Júlia falou, professor, você pode mandar aqui no chat o código da atividade anterior? Precisei sair e perdi. Júlia, você vai ter que assistir o vídeo. Eu vou ser maldoso agora que pena. com você. Tá bom? E por último, vou deixar lá agora, implemente um algoritmo que solicite um número ao usuário. Esse número deve estar entre 20 e 40. Ó, deve ser entre 20 e 40. Ô, professor, mas tá gravando? Eu tô. Mas Mas tá não gravando tá pelo aparecendo computador. aqui. É, pelo Meet não. Não, pelo Meet não, mas eu tô gravando a tela do meu computador. Ah, tá. Ah, tá. Então. Tá? Olha, inteligente, então, você viu? Então vamos lá. Escondeu da gente. Olha só. Ele tem que ser entre 20 e 40. Então eu sei quantas vezes o cara vai querer engambelar o sistema? Hã?
Eu não sei, porque o cara vai ter que digitar um número, né? Eu vou só começar ele aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não ter como... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Mudei de programa. Então vamos lá. Eu vou falar lá, int entrada, igual a 0. Enquanto a entrada for menor que 20 ou a entrada for maior que 40, então ele vai ficar pedindo dados ao usuário. Olha que interessante. Então tem que estar nessa faixa aqui, ó. Enquanto for menor que 20 ou se ele for menor do que 40, pede. Só vai sair se tiver nessa faixa de intervalo, nessa faixa de valores. Então, caso o usuário digite um valor fora, mostra lá, número inválido, número inválido, número inválido, número inválido, né? Deixa eu resolver ele bem rapidinho. Então, vamos falar assim, ó. A entrada vai receber... Vou colocar um system, né? Informe um número. Olha lá. No caso, esse é um não contado, né? É um não contado. Então, a entrada vai lá no teclado .nextInt. Então, o usuário digitou o número, né? Aí eu vou falar assim, ó. Se botar essa mesma condição lá dentro, né? Mesma condição lá dentro. Então, system.out.println número número inválido. Else número válido. Tá bom? Na verdade, esse else eu nem preciso. Posso colocar esse system aqui embaixo da repetição. Ou seja, quando ele sair, ele fala que está certo. Mas vamos deixar aqui, ó. Ou está certo, ou está... Não. Ó, caso o usuário digite um valor fora da faixa, apresente número inválido. Ah, tá na mesma. Tá. Então vai lá, ó lá. Vou digitar o número... Tá aqui, ó. Vou digitar o número 10. É válido ou é inválido? Inválido. Então, inválido. É menor. Vou digitar 0. Inválido também. Inválido. Vou digitar 70. Inválido. Inválido. Vou digitar 35. Válido. Válido, acabou meu algoritmo. Entrou aqui, voltou lá em cima, deu falso essa condição, né? Porque ele não é menor do que 20 e ele também não é menor do que 40. Maior que 40. Deu falso, caiu fora, acabou meu algoritmo. Tá? Então aqui a gente tem também esse terceiro exercício resolvido. Tá bom? Bom, então agora prática, vocês vão ter que resolver lá os nossos 3 desafios. Tá bom? Então os 3 desafios, que é o nosso trabalhinho, utiliza o laço while, tanto contado quanto para não contados. Combinado? Dúvidas, pessoal? Já passou o nosso tempo faz tempo, né? Dúvidas? Olha, professor, assim, dúvida, tipo, nossa, não entendi. Eu acho que não tem. Porque, em teoria, é fácil. Difícil colocar na prática. Exatamente. Como faz o desafio? Como faz o desafio? Você vai Boa, ler o boa. exercício, você vai ler o exercício, você vai implementar ele para fazer o que está pedindo, depois você vai lá no nosso Moodle e posta a resposta dele. Tá bom? É assim que responde o desafio. Olha só. Beleza? Pessoal, eu vou terminar a gravação aqui para não ficar muito grande o vídeo, combinado? Depois eu posto no YouTube o link lá no Moodle para vocês.